Ok, essa é a lógica dos burocratas. Como eu justifico minha existência fazendo o mínimo de trabalho possível? Isso pode soar estranho, mas deixe-me contar uma história. Essa é uma história verdadeira. Estou em Toronto com meus 2 filhos e deixo eles correrem pelo parque, certo? E já fazemos isso há 2 meses, então confio neles. Um dos meus filhos, ele tem 4 anos, correu longe demais e eu o perdi de vista, certo? Um estranho o encontra e começa a conversar com ele. Mas meu filho não fala inglês. Então as pessoas agora cercam meu filho, tipo, onde estão seus pais? E ele fica assustado porque não fala inglês. Então ele desmaia, certo? É isso que ele faz, ele desmaia para se proteger. Então chamam a polícia e os paramédicos. Eles vêm e se certificam de que ele está bem, certo? Agora eu o encontro, certo? E agora a polícia me entrevista, eles me interrogam e eu explico para eles o que aconteceu. E nesse momento, eles simplesmente nos deixam ir para casa, certo? Mas eles insistem em nos levar para o hospital. Eu fico tipo, se a gente for para o hospital, podemos ficar presos lá por 12 horas. Podemos ficar na fila. E os paramédicos, o tapete já nos diz que há algo de errado com ele. Não, não é. Ele teve um ataque cardíaco e simplesmente desmaiou. Mas ele está bem. Seus sinais vitais estão normais. Mas a polícia continuou insistindo. Entretanto, está acontecendo uma briga no parque. Ok, e eu fico pensando, por que vocês estão me incomodando? E não vão prender aqueles caras que estão brigando em outro lugar? E a resposta é porque é mais fácil lidar comigo do que ir prender aqueles caras. Ok? É assim que os burocratas pensam. Eles sempre pensam em maneiras de justificar sua existência, mas não fazem trabalho de verdade. E essa é a mensagem do julgamento. Com o tempo, a sociedade torna-se tão burocrática que os burocratas só pensam em como criar problemas para os cidadãos comuns, porque a vida fica mais fácil para eles. Faz sentido? Vamos então abordar as origens do totalitarismo, de Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma das intelectuais mais influentes do século XX. E ela está escrevendo sobre como o nazismo passou a dominar a Alemanha, como o comunismo passou a dominar a Rússia soviética, e como esses 2 regimes levaram à morte de dezenas de milhões de pessoas. Como eles iniciaram a Segunda Guerra Mundial, como criaram o Holocausto, como provocaram a fome, certo? E em seu livro, ela diz que esses 2 regimes são cultos religiosos. Eles são cultos malignos. E eles têm 3 características definidoras. A primeira é que eles estão desconectados da realidade. Eles não se importam com a realidade. Eles têm religião, fé, mentalidade e querem impor sua fé à realidade. Não se importam com a realidade. Estão desconectados da realidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, quando você está desconectado da realidade, sua única lógica é o movimento. Expansão. Certo, você só sabe que está certo se estiver crescendo. Ok, então se os nazistas, sua fé, sua religião, levariam à destruição da Alemanha, mas o número de membros estava aumentando. Então eles estavam certos. Eles estavam vencendo essas guerras contra países europeus. Portanto, eles estão certos? Eles não podem usar a lógica para explicar suas ações. Então eles usam o movimento para justificar suas ações. Esse é o número 2. 1 e 2 significam o número 3, que é: os nazistas e os soviéticos odiavam a realidade. Eles desafiaram a realidade. Eles lutaram contra a realidade. Então, mesmo estando perdendo a guerra, mesmo sendo evidente que não conseguiriam derrotar a Rússia soviética, eles redobraram seus esforços. Porque, na religião deles, o movimento é o que importa. O que importa é desafiar a realidade. E foi isso que levou à destruição da Alemanha, ok? Muito bem, então, e ela explica que os regimes totalitários têm essas 3 características. Eles estão alheios à realidade, só se importam com o expansionismo e querem desafiar a realidade como seu verdadeiro teste de fé. O que ela não diz no livro é isso. Esses 3 princípios podem ser aplicados a todas as burocracias, a todos os governos, o que significa que, com o tempo, todos os governos, todas as burocracias tenderão ao totalitarismo. Porque essa é a única maneira que eles encontram para justificar sua existência. Faz sentido? Tudo bem. Então vamos falar sobre isso concretamente. O que eu quero dizer com isso? Este é um livro de James Scott. Aliás, é um excelente livro chamado Think Like a State. E ele está tentando explicar, para nós, como funciona a burocracia, como funcionam os governos. E para ele, os governos, na verdade, criam mais problemas do que resolvem. Por quê? Bem, ele lista 4 razões. A primeira é que tudo o que eles se importam é com a ordenação administrativa da natureza e da sociedade.
Outra forma de dizer isso é que uma burocracia é uma máquina, é uma hierarquia, é estática, é mecânica. Mas a sociedade é como uma floresta, é diversa, é um ecossistema, é orgânica. Para que um Estado exista, ele precisa transformar a floresta em uma máquina como ele mesmo. Então ele destrói a diversidade, destrói a espontaneidade, destrói a imaginação. Vamos usar um exemplo disso. Então, minha pergunta para você é: quem é você? Você pode nos dizer quem é você? Quem é você como pessoa? Conte para nós quem você é como pessoa. Sim, use apenas 1 ou 2 minutos para se apresentar. Quem é você como pessoa? Oi, meu nome é Bunker e estou em Pequim. E eu vim para cá no ano passado Ok, errado. Ok, essa não é a resposta certa. A resposta certa é: você é um garoto adolescente. Certo, essa é a resposta correta. Tudo bem, você acredita que é um indivíduo com aspirações e ambições próprias, com um caminho e uma história. O Estado não se importa. O Estado precisa te classificar de uma forma que possa te usar. Ok, você é um garoto adolescente, o que significa que em 2 anos você pode ser empregado em uma fábrica. Ou posso te mandar para a guerra, ok? Só me importo com isso, ok? Não me importa seu nome, quem você é, seus pais, seu passado, do que você gosta. Tudo o que me importa é você ser adolescente, te explorar para o trabalho, ok? É assim que os estados pensam, ok? Então, a burocratização da sociedade. Segundo, é a ideia da ideologia modernista elevada. Então, como o Estado é um monopólio, a burocracia é um monopólio, ele se torna arrogante, ele tem soberba, é excessivamente confiante e ele quer impor sua ideologia a todos os outros. Ele acredita que por meio de seu próprio planejamento pode alcançar o paraíso. Então ele se torna autoritário, o que significa que se recusa a ouvir críticas, feedback, perguntas. Ele não está aberto ao debate. Ele impõe sua vontade às pessoas, ok? O que cria uma sociedade civil fraca. E se, como organização, você não recebe feedback, não permite a abertura, então você vai murchar e morrer. E é por isso que estados, governos sempre falharão no final. Ok, então ele usa 2 exemplos. O primeiro exemplo é o que aconteceu na Alemanha do final do século XIX. Então, na Alemanha, há muitas florestas e o Estado está pensando em maneiras de como podemos monetizar melhor o recurso da floresta. Bem, existem certas árvores que você pode derrubar para obter madeira, certo? O problema é que, em uma floresta, a maior parte do espaço é ocupada por arbustos inúteis ou vegetação ou árvores. Então, a ideia brilhante deles é: sabe de uma coisa? Aqui está uma solução simples. Vamos queimar a floresta e apenas plantar árvores que possamos colher para madeira, certo? Brilhante. É um uso brilhante do espaço. É mais eficiente. O problema, porém, é que quando você faz isso, as árvores ficam suscetíveis a doenças, a mudanças climáticas. Uma floresta é resiliente porque é diversa, ok? Então é isso que Scott diz. As monoculturas são, via de regra, mais frágeis e, portanto, mais vulneráveis ao estresse de doenças e do clima do que as policulturas. Qualquer floresta não manejada pode sofrer estresse de tempestades, doenças, secas, solo frágil ou frio severo. Uma floresta diversa e complexa, no entanto, com suas muitas espécies de árvores, seu complemento total de pássaros, insetos e mamíferos, é muito mais resiliente, muito mais capaz de resistir e se recuperar de tais danos do que plantios puros. Então, a natureza tem diversidade porque ela permite a resiliência, ok? Uma parte da floresta pode morrer, mas o resto da floresta se recuperará de qualquer coisa, seja doença, seca ou clima, ok? E nós, humanos, somos da mesma forma. Se você deixar os humanos fazerem o que quiserem, somos resilientes. Então, algumas comunidades podem morrer, mas outras comunidades se adaptarão. O problema com um Estado, com um governo, é que ele se recusa. Ele vê a diversidade como um inimigo, ok? Então, se houver um desastre natural, é muito provável que muito mais pessoas morram do que de outra forma, certo? Outro exemplo é o comunismo forçado na Tanzânia, certo? Então, é um sistema de cima para baixo e a ideia deles é, ok, esses agricultores, eles têm suas pequenas fazendas e cultivam suas colheitas, mas isso não é eficiente. E se nós simplesmente juntássemos todos os agricultores e eles produzissem café, e todos, produzissem café, ou trigo, ou qualquer outra coisa, e então vendêssemos isso para outros países, certo? E claro, você pode imaginar que isso vai levar à fome, porque é o mesmo princípio da floresta.
Se houver uma crise climática ou uma doença, então todas as suas colheitas morrem e, em seguida, seu povo morre. O que esses planejadores carregavam em sua mente era uma certa estética, o que se poderia chamar de uma codificação visual da produção rural moderna e da vida comunitária, certo? Então, o problema com os burocratas é que eles não têm imaginação. Para eles, tudo precisa ser mapeado. Eles gostam de coisas que podem ser mapeadas, que podem ser um projeto, certo? Eles gostam de se gabar dessas coisas porque é assim que eles veem o mundo. Mas a natureza do mundo real exige diversidade. Ela exige algo orgânico, certo? Então ele dá exemplos de como o Estado transforma a sociedade. Antes, o que acontecia era que as pessoas simplesmente se reuniam e organizavam suas comunidades de acordo com suas necessidades, certo? É um processo de baixo para cima, mas o Estado quer criar cidades permanentes onde as pessoas fiquem em um só lugar o tempo todo, certo? É por isso que existem cidades. Antes, o natural era as pessoas viverem em pequenas fazendas e compartilharem coisas com outras pessoas, trocarem entre si. O problema disso é que o Estado não pode te taxar. Então, o que o Estado faz é te levar para as cidades, te faz trabalhar em uma fábrica para poder te taxar, certo? O objetivo de te dar um salário é para poder te taxar, para te explorar. Antes, era muito comum as pessoas simplesmente compartilharem propriedades entre si. Agora, tudo é possuído e controlado pelo Estado. Os recursos são a mesma coisa. Antes, as pessoas usavam os recursos de acordo com suas necessidades, mas agora o Estado quer centralizar esses recursos, certo? Para poder taxar e explorar as pessoas adequadamente, certo? Então é isso que um procurador do Estado faz. Quais são as consequências da excessiva burocratização da sociedade? Bem, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que, enquanto bens de consumo como carros, roupas e celulares estão ficando mais baratos, o que está ficando mais caro são os serviços hospitalares, a educação, certo? E a moradia. Por quê? Porque esses são monopólios controlados por burocratas, certo? Então, o que está acontecendo é que, com a excessiva burocratização da sociedade, está quase impossível para pessoas de classe média, pessoas comuns, terem uma vida boa agora. Aqui está outro gráfico realmente interessante. O bloco mostra o crescimento no mercado de ações, certo? E você pensa, uau, isso é uma coisa boa, certo? O problema é que, antes de tudo, apenas 10% das pessoas nos Estados Unidos controlam a maioria das ações. Mais de 90% das ações. A outra questão é a seguinte. A outra questão é, se você olhar para os preços, sim, eles subiram. Mas se você simplesmente se você olhar para as ações como, unidades de ouro, se você usar ouro para comprar ações, adivinha só? O preço das ações caiu. Esse é o azul. Se você usa dinheiro para comprar ações, ele sobe. Mas se você usa ouro para comprar ações, ele cai. O que isso está nos dizendo? Ok, de forma muito simples, é que estamos vivendo uma mentira. Toda essa geração de riqueza é tudo uma mentira. Não é real. Nós só achamos que é real. Nós estamos vivendo em um mundo de fantasia criado por burocratas para nos enganar e nos fazer acreditar que somos prósperos. Ok, isso faz sentido? A quantidade de ouro que você pode comprar com ações diminuiu, certo? Então, o azul é o ouro, o preto é o dinheiro. O dinheiro não vale nada, certo? Outro problema que a burocratização criou é que as pessoas não querem mais trabalhar. Nos Estados Unidos, isso é chamado de quiet quitting. Na China, é chamado de tang ping, ou bailan, certo? Deitar e deixar apodrecer. As pessoas não querem mais trabalhar. Por quê? Porque é inútil trabalhar em uma burocracia, certo? Os líderes não se importam, a organização não precisa de você. Você está alienado. Você é mandado fazer as coisas e não pode negociar. Você não pode crescer dentro de uma burocracia. Você está sendo solicitado a trabalhar demais. Você sente como se fosse apenas uma máquina, certo? E então, a forma de se rebelar é deitar e deixar rolar. Ou fazer o quiet quitting, certo? Então você sabe, o excesso de burocratização da sociedade faz com que as pessoas agora tenham se tornado mais preguiçosas, mais complacentes, mais indiferentes. E isso também significa que a democracia está em declínio, porque a voz das pessoas, o poder das pessoas está diminuindo, certo? Então, você pode ver que as pessoas sentem que a democracia está em declínio. Na verdade, especialistas estimam que a democracia, a capacidade das pessoas de participar da política, a capacidade das pessoas de influenciar a política, diminuiu rapidamente nos últimos 10 anos, certo? Então, estamos vivendo em um mundo que está se tornando cada vez mais burocrático e isso está nos matando. Certo, perguntas?